Seja bem-vindo ao canal Teologia Apologética. Meu nome é Marcel Dali Carbonari e no vídeo de hoje eu quero fazer uma resenha, uma análise de um livro clássico dentro da Igreja Adventista, o Sétimo Dia. Esse livro é chamado Questões sobre Doutrina. Este livro aqui, eu tenho a versão dele em inglês. Ele foi publicado pela Andrews Press, que é a Universidade Adventista, a principal Universidade Adventista do mundo. Mas esse livro aqui, ele é um livro antigo já. Ele foi publicado em 1957. Mas essa edição dele aqui, ela é mais recente. Essa edição desse livro aqui é do ano de... deixa eu ver aqui. 2003. Esse livro aqui ficou muitos anos sem ser publicado dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, porque ele foi um livro muito controverso, ainda é um livro muito controverso dentro do Adventismo. E ele é considerado assim o clássico mais polêmico da Igreja Adventista. Ele foi publicado também em português pela Casa Publicadora Brasileira, alguns anos atrás. Eu acho que na verdade quando ele foi republicado em inglês, eles também publicaram em português. Essa obra não contém um autor específico. No livro aqui é dito que ela foi preparada por um grupo representativo de adventistas do sétimo dia, né, como se fossem líderes adventistas ou pastores ou teólogos, não especifica alguém. Mas é reconhecido que os principais colaboradores foram Leroy Edwin Froom, Walter Reed e Roy Anderson. Esses são os três nomes que são tidos como os principais responsáveis por questões sobre doutrina. Qual que é o contexto aí da produção desse livro? Lá na década de 50, né, dois importantes teólogos ou escritores protestantes, Walter Martin e o Donald Barnhouse, eles eram muito críticos do adventismo, né? Eles eram ligados à apologética evangélica, né? E o Barnhouse, ele era editor da revista Eternity, era uma revista evangélica, e ele comissionou que o Walter Martin, ele escrevesse um livro a respeito dos adventistas do sétimo dia. Ele escrevia muito sobre seitas, né, e heresias, né? E os adventistas, assim como os Mormons, os Testemunhos de Jeová, eles eram considerados, e ainda são considerados por muitos evangélicos, como uma seita, né, pseudo-cristã. Então, o Walter Martin, antes dele escrever o livro dele, que era o Império das Seitas, ele entrou em contato com os adventistas do sétimo dia, com líderes, para fazer perguntas aos adventistas sobre as crenças adventistas, porque ele queria assim, tirar limpo mesmo, para poder escrever o livro dele, o que eu acho bem interessante, bem legal, né, porque ele poderia fazer como a maior parte dos apologetas anti-adventistas faz hoje em dia, né? E simplesmente escreveu coisas que eles acham na cabeça deles, fruto de fontes de terceira mão, totalmente distorcidas, né? Então Walter Martin decidiu conversar diretamente com os líderes adventistas para ouvir da boca deles quais eram as crenças adventistas. Então os líderes adventistas organizaram uma série de reuniões com Walter Martin, e os evangélicos prepararam várias questões sobre as doutrinas adventistas, que eles tinham dúvidas e queriam esclarecimentos, e os líderes adventistas prepararam respostas embasadas ali na Bíblia, na literatura adventista, para responder aos evangélicos, e a ideia era mostrar que a igreja adventista não era uma seita, na verdade é uma igreja cristã, protestante, conservadora, que tinha a maior parte das suas crenças, das suas doutrinas, em comum com os evangélicos, com os cristãos de modo geral. Então o objetivo do livro é esse, é meio que aproximar a igreja adventista dos protestantes. Dizer assim, nós não somos uma seita, porque nós temos doutrinas ortodoxas, e apenas alguns pontos de vista nossos, eles são considerados heterodoxos, ou seja, talvez não estejam bem dentro da ortodoxia, mas ainda assim são pontos de vista bíblicos, genuinamente cristãos. Então o livro ali, ele vai trazer questões preliminares, né, que são doutrinas que nós adventistas temos em comum com outras denominações, defende ali a Bíblia como única regra de fé e prática, que é uma acusação que muitos protestantes fazem, né, que os adventistas têm uma outra fonte de autoridade, segundo eles o espírito de profecia. Os escritos de Ellen White seriam uma fonte de autoridade em pé de igualdade com a Bíblia, e aqui no livro os adventistas mostram que isso não é verdade, que a nossa única regra de fé e prática é a Bíblia. Aí a parte 2 são questões sobre Cristo.
Então, é a divindade e pré-existência de Cristo, a divindade de Cristo e a membresia da igreja, a encarnação do Filho do Homem, ressurreição corporal de Cristo e o Cristo como o arcanjo Miguel. Né? Eles explicam isso, essa questão de os adventistas crerem que Cristo é o arcanjo Miguel. Parte 3. Questões do relacionamento de Ellen White com a Bíblia. Então, ele vai mostrar qual que é a relação que os adventistas entendem que os escritos de Ellen White têm para com a Bíblia, mostrando ali que nós não cremos que os escritos de Ellen White estão acima ou em pé de igualdade com as escrituras. Parte 4, questões sobre lei e legalismo. Então, ali, Cristo como o coração da mensagem do advento, a base e o fruto da experiência cristã, os 10 mandamentos, o padrão de Deus, né, o padrão de conduta de Deus, distinção entre decálogo e a lei cerimonial, né, lei moral e lei cerimonial. Aqui, inclusive, ele mostra que os adventistas do sétimo dia não inventaram esse conceito de lei moral, lei cerimonial, né? Ele mostra vários teólogos durante a história. A relação da graça para com a lei e as obras, como os adventistas compreendem isso. Parte 5, questões a respeito do sábado, do domingo e a marca da besta, né? Então, o fundamento da observância sabática dentro do adventismo, o sábado e a lei moral, a observância do sábado como um critério válido, a concepção histórica da marca da besta, o que constitui a igreja remanescente, como e quando a marca da besta será recebida, o que constitui Babilônia. Na parte 6, questões sobre profecia, Daniel 8 e 9. Aqui ele vai trazer ali as questões, o modo como os adventistas interpretam as profecias, né, o historicismo, mostrar a nossa interpretação de Daniel 8 e 9, a questão das 70 semanas também. Ele também traz vários eruditos anteriores ao adventismo que entendiam que a profecia ali das 2.300 tardes e manhãs, ela se cumpriria em 1844 ou próximo de 1844. A questão de Antíoco Epifânio, por que ele não é o chifre pequeno, né? Por que ele não é o mais adequado. Aí a parte 7, questões sobre Cristo e seu ministério no santuário. Então ele mostra qual que é o nosso conceito de expiação, santuário celestial, se ele é literal ou figurado, o ministério sumo sacerdotal de Cristo, o significado de Azazel e o conceito do juízo investigativo como sendo um conceito arminiano, né? Embora o juízo investigativo seja uma doutrina exclusiva da igreja adventista, ela é totalmente fundamentada em conceitos arminianos, que são compartilhados pela maior parte dos cristãos. Parte 8, questões sobre o segundo advento e o milênio, né? Então ele mostra qual que é nosso entendimento sobre o milênio, a segunda vinda visível e literal de Cristo, questões sobre imortalidade inata ou condicional, qual seria a correta, né? A condição do homem da morte, a punição eterna, a questão do inferno, né? Como que os adventistas compreendem. E aí tem outras questões ali, como Satanás, demônios e anjos, a questão dos alimentos puros e impuros, a questão do evangelismo adventista, e tem também ali o lugar de Cristo na divindade, né, como segunda pessoa da divindade, e a natureza de Cristo durante a encarnação e a expiação. Então esse livro você vê que ele é bem completo, ele tem muito material, é um livro bem grande, né? É um livro de mais de quase 600 páginas, tem 600 páginas o livro, é um livrão bem farto de material. E, primeiro, o que eu acho do livro? Quando eu comecei a estudar mais a fundo teologia, e especialmente a teologia adventista, né? Esse livro foi um dos primeiros que eu comprei, que eu realmente devorei, porque eu queria entender a fundo as bases do pensamento adventista, entender como que a igreja adventista respondia a várias acusações dos seus críticos. E esse livro, assim, para mim era um dos melhores que a igreja já produziu. Ele é muito bom de ler, as respostas são muito bem embasadas. Porém, anos para frente, eu fui entender realmente quais eram as controvérsias a respeito do livro, e aí, por um lado, eu passei a achar, assim, que esse livro fez mais mal do que bem, certo? Eu vou explicar já quais que são as controvérsias aqui especificamente nesse livro. Hoje em dia, o que eu penso do livro? Eu penso, assim, que o livro, ele é válido,
é um livro bom, é um livro necessário para os adventistas estudarem, entenderem, e até mesmo para se apresentar esse livro para críticos do adventismo como uma ótima resposta fundamentada sobre as crenças adventistas. Porém, com certas ressalvas. Eu acho que não dá para tomar 100% desse livro como verdade, especificamente na questão da natureza humana de Cristo, que claramente o livro distorceu a crença adventista. Inclusive aqui no prefácio, o autor George Knight, que ele foi responsável pela edição anotada do livro, ele admite ali que realmente a visão dos autores do Questões sobre Doutrina sobre a natureza humana de Cristo é equivocada. Eu digo, a visão que eles apresentaram como sendo a visão de Ellen White dos pioneiros é equivocada. Então aqui, ó, qual é o problema do Questões sobre Doutrina? A questão da natureza humana de Cristo, o livro apresenta que os adventistas creem e sempre creram que a natureza humana de Cristo era uma natureza adâmica, ou seja, pré-queda, de Adão antes da queda. E aí o autor ele cita alguns textos de Ellen White para fundamentar isso. Por que de Ellen White? Porque Ellen White foi uma das pioneiras da Igreja Adventista, é uma das principais escritoras que a Igreja Adventista já teve. Ela é tida como uma mulher que foi inspirada por Deus, é considerada profetisa, né? Que teve o dom profético. Então, de certa forma, ela tem uma grande influência no pensamento adventista. Então, quando eles foram explicar para os evangélicos qual que era a crença histórica adventista, eles disseram que Ellen White ensinou que Cristo tinha uma natureza humana pré-queda. E ele citou alguns textos ali, só que os textos são descontextualizados, eles não mostram o quadro geral do que Ellen White pensava. E Ellen White claramente defendia que Cristo tinha uma natureza humana pós-queda, embora não fosse pecador, não tivesse desejos pecaminosos e jamais tivesse contaminado com o pecado. E em vez dos autores do Questões sobre Doutrina serem bem firmes e diretos com relação a isso, falaram, não, essa é a crença de Ellen White, essa é a crença dos pioneiros e nós defendemos essa crença. Eles deram uma ideia distorcida do que o adventismo pensava. Por quê? Porque esse é um dos temas que os evangélicos nos acusavam de sermos sectários, porque nós supostamente ensinaríamos que Cristo era um pecador, logo seria corrupto por natureza, então que isso anularia o sacrifício dele como um sacrifício válido, e seria uma suposta heresia. Então, parece que os autores do Questões sobre Doutrina quiseram meio que dar uma aliviada ali, assim, vamos passar uma ideia aqui que nós estamos do lado dos evangélicos nesse aspecto. E eu acho que foi um tiro no pé, porque em outros lugares do livro aqui, eles mostram, por exemplo, que os adventistas são um dos únicos que defendem que o bode Azazel representa Satanás. E aqui no livro, eles mostraram vários outros teólogos durante a história que defenderam que Satanás era o bode Azazel. Eles também mostram vários teólogos que defenderam a mesma visão da mortalidade da alma que os adventistas têm, embora a visão adventista seja uma visão minoritária. Eles podiam ter feito a mesma coisa com relação à natureza humana de Cristo. Em vez de tentar dar uma modificada em qual era a visão adventista oficial, eles podiam ter sido sinceros e honestos em apresentar a nossa visão tradicional, ainda que eles pessoalmente discordassem, por algum motivo. E eles podiam ter citado vários e vários teólogos durante toda a história, antes dos adventistas existirem, que defenderam uma visão pós-queda. Então eles não precisavam ter adaptado a visão adventista para agradar os evangélicos. E um outro aspecto aqui é a questão da expiação. Na questão da expiação, eu não acho que que foi uma coisa tão grave assim, porque qual que é o problema? Aqui no livro eles defendem que os adventistas sempre ensinaram que a expiação ela foi totalmente completa na cruz. E aí o autor aqui, ou os autores, citam vários textos de Ellen White mostrando que ela defendia uma expiação completa na cruz. E realmente Ellen White tem vários textos em que ela afirma que a expiação se concretizou ali, que foi completa, etc e tal. Só que a visão adventista não se resume a isso, ela é mais ampla do que isso. A visão adventista, ela defende que a expiação não se resume à cruz,
mas também inclui o ministério sumo sacerdotal de Cristo no santuário celestial. Então a cruz é uma parte da expiação, uma parte essencial, porque sem a cruz não haveria expiação. Sem o sacrifício do cordeiro, o sumo sacerdote não tinha sangue para levar para dentro do santuário e oficiar lá dentro do santuário. Então o sacrifício era uma parte essencial da expiação, mas não acabava por ali. Os adventistas aqui nesse livro não negam que há algo ocorrendo no santuário celestial, mas eles usaram uma outra nomenclatura. Eles disseram assim que foi apenas, Cristo agora apenas aplica os benefícios da expiação já concretizada na cruz. E eu acho que nesse ponto eles foram um pouco equivocados. Por quê? Porque vários teólogos adventistas anteriores usaram a terminologia de uma expiação final ocorrendo no santuário celestial, inclusive Ellen White. Então, quando eles só citaram textos de Ellen White falando da expiação completa na cruz, eles deixaram de mostrar o quadro total, né? Eles deixaram de botar os textos ali dos pioneiros e de Ellen White em que ela fala de uma expiação final. Eles poderiam ter colocado isso, sido mais transparentes e aí explicar o que os adventistas entendiam por expiação final. Eles podiam mostrar ali e provar que aquilo não, de modo algum, diminuía o sacrifício de Cristo na cruz, ou que tornava insuficiente ou carente de algo mais, porque não, os adventistas defendiam que o sacrifício ali foi plenamente aceito, completo, não precisava de nada mais para ser feito. Enfim, foram questões ali mais de terminologia e eu acho que um pouco de falta de honestidade nesses dois pontos, tá? Eu acho assim que esses dois pontos, essas duas falhas não são suficientes para dizer que esse livro aqui não é um bom livro, que não é recomendado, tá? Porém, fato é que esse livro causou um dos maiores rachas dentro da igreja adventista até os dias de hoje, e os efeitos dele continuam a ser sentidos dentro da igreja. Porque a partir desse livro, né, esse livro foi colocado em todas as universidades adventistas na época, foi promovido como sendo a voz oficial da igreja, e aí uma geração de pastores foi ensinada que a visão adventista majoritária era uma visão da natureza humana de Cristo pré-queda. E também foi acostumada a essa ideia de que a expiação se resumia à cruz e que o que acontece no santuário celestial é apenas uma coisa secundária. Então, uma nova mentalidade foi sendo introduzida na igreja adventista que era mais ligada a uma teologia evangélica, porque se a compreensão da natureza humana de Cristo e a questão do santuário são minimizadas, alguns aspectos essenciais da cosmovisão adventista também são minimizadas, e aí fica mais fácil de haver uma adaptação a uma visão evangélica. Então, a partir daí, a gente vê na década de 70, ali já com Desmond Ford é um fruto dessa teologia que foi sendo introduzida com questões sobre doutrina. Então, possivelmente, os participantes, os que escreveram questões sobre doutrina, não tinham a intenção de fazer com que a igreja adventista tivesse esse racha ou de introduzir talvez uma nova teologia na igreja. Talvez a intenção deles até foi boa, né? Eles queriam tornar o adventismo mais bem aceito na comunidade evangélica. Porém, a falta de honestidade deles com relação a alguns pontos ali do livro, ou falta de transparência, acabou sendo um tiro no pé. Enfim, eu recomendo essa leitura para todos os que se interessam por teologia adventista, por debates, por apologética, e assim, é uma ferramenta essencial para você que quer estar bem informado sobre a doutrina adventista. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, da dica de leitura. Uma boa noite, fique com Deus e até o próximo vídeo.